Você já presenciou um pai empurrando violentamente a própria filha ao chão durante a festa de aniversário dela? Não por raiva causada pela embriaguez, mas sim por causa de uma ordem sussurrada de sua mãe. 127 das pessoas mais poderosas de Boston assistiram ao ocorrido. Eles me viram cair sobre o mármore frio, com sangue escorrendo do meu lábio e o vestido de grife rasgado. Mas o que fez com que suas taças de champanhe congelassem no meio do gole não foi a violência. Foi o meu riso, aquela risada lenta e deliberada que escapou enquanto eu estava deitada ali, olhando para o lustre de cristal que custava mais do que a casa da maioria das pessoas. Porque naquele momento, enquanto meus pais adotivos estavam sobre mim com triunfo nos olhos, eles não faziam ideia de que acabavam de desencadear a destruição completa de seu império de 3,2 bilhões de dólares. Olá, meu nome é Elise Harrington, tenho 29 anos, e esta é a história de como 4 anos de planejamento meticuloso transformaram minha festa de aniversário no tribunal mais explosivo que Boston jamais imaginou. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. A propriedade Harrington em Beacon Hill erguia-se como um monumento à riqueza tradicional, 18 milhões de dólares em calcário e legado, onde retratos de industriais falecidos julgavam você de todas as paredes. Morei lá por 25 anos, desde que Victoria e James Harrington me resgataram dos destroços do acidente de carro dos meus pais quando eu tinha 4 anos. Esta é Elise, nosso pequeno projeto de caridade, dizia Victoria em todos os eventos de gala, com a mão bem cuidada no meu ombro como uma algema. Nós a salvamos do sistema de adoção. Não é verdade, querida? Eu havia aprendido a sorrir e acenar com a cabeça, representando o papel de órfã agradecida enquanto a elite de Boston se derretia em elogios à generosidade dos Harringtons. O que eles não viram foram as portas trancadas, as assinaturas forçadas em documentos que eu não tinha permissão para ler, o apagamento sistemático da minha identidade. Durante 25 anos, eu fui a dedução fiscal deles, a prova de sua virtude humanitária. Todas as diretorias de instituições de caridade da cidade conheciam a história, como os Harringtons acolheram uma criança traumatizada, deram a ela a melhor educação e a apresentaram à sociedade. Eles faziam questão de lembrar a todos da Faculdade de Direito de Harvard, como se minhas conquistas fossem criação deles. Mas por trás das portas de carvalho da mansão, eu era menos que um funcionário. Os funcionários recebiam seus salários. Os funcionários podiam se demitir. Eu era estoque, um ativo a ser gerenciado, controlado e, eventualmente, liquidado. O primeiro sinal de que algo mais sombrio estava acontecendo surgiu durante meu segundo ano na Morrison & Associates. Eu estava revisando meus extratos de fundos fiduciários, algo que Victoria sempre fazia para me poupar do trabalho, quando notei algumas discrepâncias. Pequeno no início, alguns milhares aqui, uma transferência ali. Então eu encontrei o padrão. Ao longo de 4 anos, 47 milhões de dólares foram sistematicamente drenados do fundo fiduciário que meus pais biológicos me deixaram. Dinheiro que deveria ter sido meu aos 25 anos, de acordo com o testamento deles. Dinheiro que havia desaparecido em um labirinto de empresas de fachada e contas offshore. Família não questiona família, disse James quando tentei perguntar sobre isso. Apenas assine aqui. Confie em nós. Mas a confiança, eu estava aprendendo, era um luxo que eu não podia mais me dar ao luxo de ter. A verdadeira dimensão do roubo ficou clara durante uma reunião noturna no meu escritório de advocacia. Eu vinha rastreando as transferências de dinheiro, seguindo rastros de papel que me levaram a 12 empresas de fachada diferentes, todas registradas em Delaware, todas com nomes inocentes como Beacon Holdings LLC e Heritage Investment Partners. Assine aqui, Elise. Não precisa ler tudo. A voz de Victoria ecoou na minha memória enquanto eu encarava minha própria assinatura em documentos que nunca tinha visto antes. Documentos que autorizavam a transferência de milhões do meu fundo fiduciário para contas que eu não controlava. Eles estavam me drogando pequenas doses de sedativos no meu café da manhã nos dias de assinatura de contratos, o suficiente para me deixar submisso e confuso. Eu achava que era estresse da faculdade de direito, do trabalho, mas o padrão era perfeito demais. Todo dia de assinatura de contratos era seguido por exaustão e lapsos de memória. Meu salário na Morrison & Associates era de 180 mil dólares por ano, um valor respeitável para um associado com 4 anos de experiência, mas cada centavo era monitorado e depositado diretamente em uma conta que Victoria havia me ajudado a abrir. Ela revisava mensalmente os cartões de crédito para minha proteção.
Até mesmo meus bônus de trabalho desapareceram misteriosamente em investimentos familiares dos quais nunca vi retorno. A parte mais cruel, eles me fizeram agradecer por isso. Estamos te ensinando responsabilidade financeira, dizia James, analisando meus relatórios de despesas como se eu fosse um criminoso. Enquanto isso, eles estavam roubando milhões, usando meu próprio dinheiro para financiar seu estilo de vida e me mantendo dependente da aprovação deles para um almoço de $20. Descobri outra coisa naquela noite. O dinheiro não foi simplesmente roubado. O dinheiro estava sendo lavado por meio de campanhas políticas, 3 senadores estaduais, 2 juízes federais, todos recebendo doações generosas de empresas financiadas pela minha herança. Meus pais não me deixaram apenas dinheiro. Eles me deixaram provas de uma conspiração que atingia os mais altos escalões da estrutura de poder de Boston. Mas eu precisava de provas reais e inegáveis que resistissem em tribunal e no tribunal da opinião pública. Foi aí que percebi que, se quisesse escapar, teria que jogar um jogo mais longo do que eles jamais esperariam daquele casinho de caridade agradecido. A Conferência da Ordem dos Advogados de Massachusetts, há 4 anos, deveria ter sido apenas mais uma obrigação de networking, 300 advogados em um salão de baile do Copley Plaza conversando amenidades enquanto comiam frango frito e bebiam café fraco. Mas foi lá que conheci Marcus Sullivan. Ele não era o tipo de advogado que circulava pelo ambiente. Em vez disso, ele ficou perto das janelas, observando a multidão como se estivesse lendo um tabuleiro de xadrez 3 jogadas à frente. Sócio sênior da Sullivan & Associates, a única firma em Boston que nunca aceitou dinheiro da Harrington. Você é a filha adotiva dos Harrington, disse ele quando me aproximei. Não era uma pergunta. Aquela que eles desfilam em eventos de caridade. Filha adotiva, corrigi automaticamente, a resposta ensaiada. Seus olhos se estreitaram. É isso que você diz para si mesmo, ou é isso que eles mandam você dizer? Algo em seu tom de voz me fez observá-lo atentamente. 62 anos, com porte de boxeador formado em Yale, com cicatrizes nos nós dos dedos que indicavam que sua educação não se resumia a livros. Já vi isso antes, disse ele em voz baixa. As microexpressões quando mencionam seu nome, o jeito como você se encolhe quando Vitória te toca. O sorriso ensaiado que nunca chega aos seus olhos. Meu peito apertou. 25 anos de desempenho impecável, e esse estranho percebeu a farsa em minutos. Se algum dia quiser conversar, ele me entregou seu cartão, sobre qualquer coisa, assuntos jurídicos ou outros. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu liguei para ele. Primeira regra, disse Marcus quando nos encontramos em uma lanchonete em Southie, longe da vigilância de Beacon Hill. Se você quiser escapar deles, precisa de provas, não de suspeitas, não de sentimentos. Provas que se sustentem em um tribunal federal. Ele me ensinou sobre as leis RICO, sobre perícia financeira e sobre a diferença entre responsabilidade civil e criminal. Mas, o mais importante, ele me deu algo que eu nunca tinha tido, um aliado que enxergava os Arringons como eles realmente eram. Eles vão intensificar o ataque quando perceberem que você está se afastando, alertou ele. Pessoas como eles sempre fazem isso. Então, quando isso acontecer, e vai acontecer, você precisa estar pronto para documentar tudo. Foi então que ele me deu o primeiro dispositivo de gravação minúsculo, magnético, com design semelhante a um botão. Cada conversa, cada ameaça, cada assinatura forçada. Você está construindo um caso, Elise. E quando estiver pronta, vamos destruir todo o reino deles. Pela primeira vez na vida, eu tive esperança e um plano. A dimensão total do que eu tinha a perder ficou cristalina 6 meses depois de começar a construir meu caso. Marcus me apresentou a um contador forense que trabalhava por fora, rastreando fluxos de dinheiro por meio de canais criptografados que os Arringons acreditavam serem invisíveis. 47 milhões de dólares, disse ela, deslizando uma pasta pela mesa durante nossa reunião em um restaurante de Chinatown, retirados ao longo de 4 anos por meio de 163 transações separadas, quantias pequenas o suficiente para evitar as exigências de declaração federal, mas frequentes o suficiente para nos deixar sem um tostão. Mas não foi apenas roubo. O dinheiro tinha sido lavado através de uma rede que me deu ânsia de vômito. 3 senadores estaduais, Morrison, Blackwood e Reeves, receberam 2,3 milhões de dólares cada em honorários de consultoria de empresas que existiam apenas no papel, empresas financiadas inteiramente pela minha herança.
Tem mais, continuou o contador. Os juízes federais Harper e Seinberger vêm recebendo pagamentos trimestrais por meio de um fundo de investimento imobiliário. Seu dinheiro comprou as casas de férias deles em Martha's Vineyard. As implicações eram impressionantes. Não se tratava apenas do meu fundo fiduciário. Tratava-se de influência comprada em todos os níveis do governo de Massachusetts. O dinheiro dos meus pais, que deveria garantir meu futuro, acabou construindo uma rede de corrupção que controlava tribunais, legislação e aplicação da lei. Mas eis a questão crucial: as leis federais RICO tinham um prazo de prescrição de 5 anos. Em 72 horas, as primeiras transações prescreveriam, saindo do alcance de processo judicial. A cada dia de espera, mais uma prova se tornava legalmente sem valor. Se você não der entrada no pedido até segunda-feira, alertou Marcos, você perde 8 milhões de dólares em indenizações. Em dezembro, esse número chega a 20 milhões de dólares. Os arringos certamente sabiam. Por isso, Vitória vinha insistindo tanto ultimamente, para que eu assinasse novas procurações para fins de planejamento sucessório. Então, interceptei um e-mail destinado a James. O Dr. Thompson, um psiquiatra que nunca me examinou, já havia preparado os documentos para minha internação compulsória. Diagnóstico: transtorno delirante com características paranoides. Recomendação: internação involuntária imediata para minha própria segurança. Ela ficou obcecada por teorias da conspiração sobre as finanças da família, dizia o relatório. Ela representa um perigo para si mesma e potencialmente para os outros. Eles iam me declarar mentalmente incapaz. Assim que isso acontecesse, Vitória obteria o controle total do que restasse da minha herança. Meu testemunho não teria valor algum. Meu depoimento seria descartado como o delírio de uma mente perturbada. A audiência de instrução estava marcada para 16 de novembro, um dia depois da minha festa de aniversário. Foi aí que percebi que a festa não era uma celebração. Essa seria minha última aparição pública como adulto legalmente capaz. Qualquer que fosse o plano deles, seria testemunhado pelas pessoas mais poderosas de Boston, todas elas testemunhariam que eu parecia perturbado ou errático. Eu só tive uma chance. Uma noite. E se eu falhasse, perderia mais do que dinheiro. Eu perderia minha liberdade, minha sanidade e qualquer esperança de justiça. O relógio não estava apenas correndo. Estava gritando. As ameaças de James contra minha carreira jurídica não eram apenas uma postura vazia. Ele já havia demonstrado seu alcance 3 vezes. Sarah Shen, uma assistente jurídica que me ajudou a fazer cópias de documentos fora do horário de expediente, foi demitida em 48 horas por problemas de desempenho, apesar das avaliações excelentes. Michael Torres, um associado júnior que havia feito perguntas demais sobre as contas da Harrington, viu-se repentinamente transferido para o escritório satélite da firma em Worcester. Jennifer Park, que se ofereceu para testemunhar sobre ter visto Vitória falsificar minha assinatura, recebeu um telefonema da Ordem dos Advogados do Estado a respeito de denúncias anônimas sobre sua conduta profissional. Um telefonema, disse James durante o jantar na semana passada, cortando seu bife com precisão cirúrgica. É só isso que preciso. Todos os sócios gerentes de Boston me devem favores. Todos os juízes jogam golfe no meu clube. Você acha que esse diploma de direito de Harvard significa alguma coisa? Posso fazer com que ele valha menos do que o papel em que foi impresso. Ele não estava blefando. Eu já havia sido misteriosamente preterido para o programa de sociedade, apesar de ter faturado mais horas do que qualquer outro associado do 4º ano. Meu nome foi removido de um processo coletivo de grande repercussão sem qualquer explicação. 14 escritórios, desde os mais prestigiados até os mais boutiques, rejeitaram minhas candidaturas com a mesma justificativa de que eu não era a pessoa certa para o cargo. A influência de Harrington ia além de Boston. Por meio de suas conexões, eles envenenaram poços em Nova York, Washington D.C. e até mesmo em Los Angeles. As trocas de e-mails que consegui invadir revelaram esforços coordenados para me colocar em uma lista negra em todo o país. Ela é instável, escreveu Vitória ao sócio-gerente da Cromwell & Associates. Tentamos ajudá-la, mas ela tem tendências paranoicas. Contratá-la seria um risco de responsabilidade civil. Mas ontem, tudo mudou. Um e-mail criptografado apareceu na minha conta pessoal, uma conta que os Arringons não monitoravam. Remetente:
Agente especial Diana Walsh, Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Senhorita Harrington, estamos investigando irregularidades nos registros de financiamento de campanha que remontam a contas ligadas ao seu fundo fiduciário. Se a senhora possuir documentação que possa auxiliar nossa investigação, estamos preparados para oferecer proteção a testemunhas e garantir que suas credenciais profissionais permaneçam intactas, independentemente de qualquer tentativa de retaliação. O tempo é essencial. Eles já sabiam. O FBI vinha construindo seu próprio caso, mas precisava de um informante interno, alguém com acesso a registros familiares, conversas privadas e documentos internos. Eles precisavam de mim. Marcos tinha razão o tempo todo. Isso foi mais grave do que um roubo em família. Era um caso de conspiração federal prestes a explodir. E eu segurei o detonador. Digitei minha resposta com cuidado. Tenho 1.847 páginas de documentação, 234 gravações de áudio e 89 testemunhas prontas para depor. Posso fornecer tudo. Segunda-feira de manhã, 16 de novembro. A resposta dela chegou em poucos minutos. Entendido. Aconteça o que acontecer até lá, documente tudo. Estaremos monitorando. A festa de aniversário era amanhã. A audiência de instrução será no dia seguinte. Mas agora eu tinha reforços federais à minha disposição. Os arringos pensavam que estavam fechando uma armadilha. Eles não faziam ideia de que estavam entrando em uma. Você já se viu numa situação em que se posicionar significava perder tudo, mas ficar em silêncio significava perder a si mesmo? Deixe um comentário abaixo sobre uma vez em que você teve que escolher entre segurança e verdade. Sua história importa, e você não está sozinho nessa luta. Se você se identificou com isso, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder o que acontece quando a situação finalmente se inverter. O jantar antes da minha festa de aniversário foi uma verdadeira aula de guerra psicológica, cada palavra afiada como uma lâmina. Amanhã será especial, disse Vitória, com a voz suave como seda. Estou ansiosa por isso, respondi, imitando o tom dela. Todos os importantes estarão lá. James não desviou o olhar do celular. 127 pessoas, para ser exata, corrigiu Vitória, com um sorriso cortante como o inverno. Isso é muito específico. Mantive minha voz neutra. Gosto de precisão, não é, querida? Estou aprendendo a valorizar isso. Ótimo. Aprender é importante, ela fez uma pausa, enquanto você ainda pode. A ameaça pairava entre nós como uma lâmina. Os Blackwoods confirmaram, interrompeu James. Os senadores também. Que maravilha! Meus dedos encontraram o dispositivo de gravação no meu bolso. Eles estão ansiosos para te ver, os olhos de Vitória brilharam. Para ver como você evoluiu. Tenho certeza de que não vou decepcionar. Não, disse ela lentamente. Acho que não. O fotógrafo estará lá às 8, acrescentou James. Para guardar memórias, perguntei. Para capturar a verdade, respondeu Vitória. Comemos em silêncio por 30 segundos que pareceram horas. Seu vestido chegou, disse ela finalmente. Aquele azul de 5 anos atrás. Nada se perde, tudo se transforma. Além disso, seu sorriso tornou-se cruel, fica perfeito. Como assim? Você vai entender amanhã. Será que vou? Ah, sim. A clareza está chegando, Elise. Para todos. O garfo parou a meio caminho da boca. O que isso significa? Nada. Só concordo com você. Você tem feito muito isso ultimamente, disse James, com um tom de suspeita na voz. Aprendi qual é o meu lugar. Você já fez isso? Vitória inclinou-se para a frente. E onde é isso? Onde você decidir que deve ser. Boa garota. A condescendência era evidente. Essa é a primeira coisa inteligente que você disse em meses. Meu objetivo é agradar. Amanhã você fará mais do que agradar, disse ela, levantando-se. Você se apresentará. Apresentar-se pela última vez para a família. Depois de amanhã, tudo muda, acrescentou James, empurrando a cadeira para trás. Sim, eu disse baixinho. Tudo.
Vitória parou abruptamente na porta. O que foi isso? Eu disse, sim, eu entendo. Ela me observou por um longo momento. A doutora Thompson estará lá, a psiquiatra. É só uma amiga, mas é bom ter opiniões profissionais por perto, disse ela com um sorriso puramente predatório, caso alguém pareça perturbado. Claro. Segurança em primeiro lugar. Lembre-se disso amanhã, Elise. Segurança em primeiro lugar. Eles me deixaram sozinha com os restos do jantar e o peso do que estava por vir. Sozinha no meu quarto, abri meu laptop na pasta criptografada que Marcos havia me ensinado a esconder. 1000 páginas de provas organizadas com a precisão de uma acusação federal, extratos bancários, assinaturas falsificadas, registros de empresas de fachada, trocas de e-mails discutindo minha gestão como se eu fosse gado. Os 234 arquivos de áudio foram armazenados em backup em 7 serviços de nuvem diferentes, cada um com condições de ativação distintas. Se meu telefone detectasse um impacto repentino, como ser empurrado ao chão, tudo seria enviado automaticamente para destinatários pré-selecionados, FBI, SEC, IRS, Boston Globe, Wall Street Journal e até mesmo Wikileaks, por que não? Marcos chamou isso de interruptor de segurança, embora tivesse feito uma careta ao ouvir o termo. Se houver agressão física, disse ele, o acelerômetro do seu telefone aciona o upload. 10 segundos depois, tudo entra no ar. Se eles te tocarem, eles se destroem. Eu testei 12 vezes, deixei meu celular cair de diferentes alturas e ângulos. Todas as vezes o sistema funcionou perfeitamente. Uma pequena notificação apareceria, protocolos de emergência ativados. Arquivos transmitidos. Mas a verdadeira beleza estava no momento certo. Os e-mails estavam programados para as 20h47 de amanhã, exatamente quando Vitória planejava fazer seu grande discurso sobre família e caridade. Cada destinatário receberia peças diferentes do quebra-cabeça, garantindo que a história não pudesse ser escondida ou distorcida. O Wall Street Journal receberia as denúncias de crimes financeiros. O FBI obteria as provas de lavagem de dinheiro. O IRS, Receita Federal dos Estados Unidos, constataria 2 décadas de fraude fiscal. Os noticiários locais teriam acesso aos dramas familiares mais interessantes. Influenciadores de mídias sociais com milhões de seguidores receberiam videoclipes com o tamanho perfeito para compartilhamento viral. Recuperei os metadados das câmeras de segurança que instalei no hall principal há 2 semanas, disfarçando-as de manutenção de rotina. 3 ângulos, todos transmitindo para servidores externos. Qualquer acontecimento do dia seguinte seria registrado em resolução 4K com autenticação de data e hora, o que seria válido em tribunal. Meu celular vibrou, era uma mensagem de Rebeca Martinez, do jornal. A matéria está pronta para ser publicada assim que você der o sinal. Primeira página, acima da dobra. Tudo estava em ordem. 4 anos de planejamento condensados em um único momento de risco calculado. Amanhã eles tentariam me destruir na frente de todos que importavam. Amanhã eu os deixaria tentar. O padrão sempre esteve lá, escondido em 20 anos de vídeos de família que digitalizei no mês passado. 6 incidentes, mesmo gatilho, mesmo resultado. Natal de 2018, Vitória sussurrou: lembre-se do seu dever, Jameson, quando sua irmã questionou a forma como eles criavam os filhos. James atirou um copo de cristal contra a parede. Dia de Ação de Graças de 2019. A frase se repetiu quando um repórter perguntou sobre irregularidades nas finanças da instituição de caridade. James agarrou a gola da camisa do homem e teve que ser contido. A festa de formatura, a celebração da fusão, 2 reuniões do conselho, em cada ocasião, Vitória usou essas 4 palavras como se estivesse lançando um míssil. E James, confiável como um relógio, explodia em violência. Foi condicionamento pavloviano. 20 anos de manipulação psicológica que transformaram um homem adulto em uma arma ativada pelo sussurro de sua esposa. Encontrei os diários de Vitória no sótão, datados da época em que eles me adotaram. James requer um acompanhamento cuidadoso, ela escreveu. Seu temperamento é útil, mas precisa de direção. A frase funciona melhor quando ele já está agitado. Ambientes públicos aumentam a submissão. Seu medo de julgamento o torna mais suscetível à sugestão.
Ela o vinha treinando como um cão de ataque, explorando suas inseguranças em relação à sua origem humilde, seu medo de perder status e sua necessidade desesperada de aprovação. A violência nunca foi aleatória. Foi a violência de Vitória, executada pelas mãos de Jaime. Mas amanhã seria diferente. Amanhã haveria câmeras, testemunhas federais, uma sala cheia da elite de Boston com seus telefones prontos para gravar qualquer drama. As imagens de segurança mais recentes do saguão principal mostraram algo interessante. Os ângulos de câmera que eu havia solicitado capturaram não apenas o centro da sala, mas também os cantos onde Vitória normalmente ficava durante os discursos. A captação de áudio tinha qualidade de estúdio, sendo capaz de captar sussurros a 9 metros de distância. Se ela sussurrasse algo para James amanhã, quando ela sussurrasse algo para James amanhã, isso seria registrado. A frase desencadeadora, a ordem, a violência resultante, tudo documentado com verificação de data e hora, o que comprovaria a premeditação. Consultei o Código Penal no meu laptop. Agressão com conspiração. Agressão agravada na presença de testemunhas. Se James me tocasse a mando de Vitória, não seria apenas um drama familiar. Seria uma prova de abuso sistemático, capturada com perfeita clareza e distribuída automaticamente às autoridades policiais antes que alguém pudesse apagar ou negar. 20 anos de condicionamento físico transformaram James em uma arma poderosa. Amanhã, Vitória puxaria o gatilho, e o recuo destruiria as duas. Meu celular acendeu com uma mensagem criptografada de Rebecca Martinez. As páginas sociais de Boston estão em polvorosa com o que acontecerá amanhã. Meu editor revisou toda a primeira sessão. Aconteça o que acontecer, estamos preparados. Rebecca investigava os Arringons havia 2 anos, após receber uma denúncia sobre violações de financiamento de campanha que a levou a um labirinto de empresas de fachada e propinas políticas. Quando Marcos nos conectou há 6 meses, ela quase chorou ao ver minha documentação. Isto é material para o Pulitzer, disse ela, examinando as provas. Mas, mais importante ainda, isto é justiça. Ela não estava sozinha. A rede de contatos que Marcos me ajudou a construir foi extraordinária. 89 testemunhas prontas para depor, cada uma com sua própria peça do quebra-cabeça. Havia Robert Fitzgerald, ex-diretor financeiro da Harrington Industries, que fora forçado a sair quando questionou transferências suspeitas. Ele guardava cópias de tudo, 10 anos de livros contábeis duplicados, mostrando 2 realidades diferentes, a apresentada aos investidores e a verdadeira. O pendrive que ele me deu continha informações suficientes sobre fraude financeira para desencadear uma auditoria federal que duraria anos. Maria Santos, que fora nossa governanta por 15 anos, havia documentado cada caso de abuso que presenciara, os quartos trancados quando eu os decepcionava, as refeições retidas como punição, os medicamentos que me eram impostos sem receita médica. O Dr. Alan Morrison, sem parentesco com o senador, foi meu pediatra depois da adoção. Ele mantinha anotações sobre lesões que não correspondiam às explicações, mudanças de comportamento que sugeriam trauma e pedidos de Vitória para prescrever sedativos para uma criança de 4 anos. Esperei 25 anos para contar a alguém, disse ele quando me aproximei. Mas a testemunha mais prejudicial seria Thomas Harrington, irmão mais novo de James, que havia sido afastado dos negócios da família por fazer perguntas demais. Ele tinha gravações da década de 1990, antes mesmo de eu ser adotada, que mostravam o padrão de manipulação financeira e violência que definia o Império Harrington. Eles fizeram isso comigo primeiro, ele me disse. Drenaram meu fundo fiduciário, destruíram minha reputação quando reagi. Estava esperando por alguém corajoso o suficiente para enfrentá-los. O FBI já havia entrevistado 30 dessas testemunhas, construindo seu caso de extorsão e corrupção de forma independente. O agente Walsh confirmou naquela manhã, temos informações suficientes para prosseguir, mas o seu depoimento é a peça-chave. Ele conecta tudo. A ironia era linda. Vitória e James achavam que a festa de amanhã seria minha humilhação pública, cercada por seus amigos poderosos que testemunhariam meu colapso e apoiariam sua petição de compromisso. Em vez disso, convidaram 127 potenciais testemunhas da sua própria destruição. Juízes que teriam de se declarar impedidos em processos futuros. Políticos que se distanciariam do escândalo. Figuras da sociedade civil que poderiam fornecer relatos detalhados de qualquer ato de violência ocorrido.
Eles haviam construído o palco perfeito para a própria ruína, decorado com flores e enviado convites gravados para que todos pudessem assistir ao ocorrido. O conselho da Harrington Industries tinha uma vulnerabilidade que jamais imaginaram que pudesse ser relevante. A seção 14.3 de seus estatutos corporativos, que o próprio James havia exigido após o escândalo de um concorrente em 2015. Qualquer membro do conselho ou executivo que cometer um ato de violência em um evento relacionado à empresa estará sujeito à demissão imediata, sem direito à indenização, e perderá todas as suas ações com direito a voto para o fundo de emergência do conselho. A festa de aniversário, embora pessoal, estava sendo paga pela Harrington Industries como uma despesa de entretenimento para clientes. Eu tinha os recibos, $500.000 debitados em contas corporativas, justificados como investimento em relacionamento com as principais partes interessadas. Segundo a própria classificação deles, o dia de amanhã seria um evento da empresa. Marcus riu quando encontrou. James assinou sua própria sentença de morte profissional. Mas havia mais. Há 3 anos, James havia sido preso por agressão em um clube privado em Manhattan. Victoria conseguiu fazer o registro da prisão desaparecer com dinheiro e contatos, mas ele permaneceu. A vítima havia assinado um acordo de confidencialidade em troca de $2 milhões, meu dinheiro, descobri. Mas os acordos de confidencialidade não se aplicavam a investigações criminais federais. Uma segunda prisão por agressão violaria seu acordo de suspensão condicional do processo. Ele enfrentaria pena de prisão obrigatória. Sem possibilidade de negociação. E havia também a fraqueza oculta de Victoria. Ela vinha construindo um caso contra James havia 2 anos, preparando-se para um divórcio que lhe permitiria ficar com tudo. Encontrei os arquivos do advogado dela escondidos em seu escritório, fotografias de James com outras mulheres, registros de bens ocultos e até mesmo uma avaliação psicológica sugerindo que ele era incapaz de administrar finanças. Ela planejava provocar a violência dele amanhã, documentá-la e usá-la como justificativa tanto para o divórcio quanto para a aquisição da empresa. O que ela não sabia era que conspiração para incitar a violência era um crime federal, especialmente quando resultava em agressão. As câmeras de segurança captariam seu sussurro. O áudio registraria a frase de ativação. O registro de data e hora mostraria a reação imediata de James. Em conjunto, isso comprovaria não apenas agressão, mas conspiração, premeditação e 20 anos de abuso condicionado. O mais interessante nos narcisistas, explicou Marcus, é que eles documentam tudo. Eles não conseguem se controlar. Toda vitória deve ser registrada. Toda manipulação deve ser aperfeiçoada. Ele tinha razão. Victoria mantinha diários, gravações e até vídeos de suas sessões de treinamento com James. Ela pensou que fossem troféus. Amanhã, eles se tornariam provas. Meu telefone vibrou com uma mensagem do agente Walsh. O juiz Harrison autorizou os mandados de vigilância para amanhã. Todos os agentes federais em Boston sabem o que está acontecendo. No momento em que James tocar em você, nós agiremos. Consegui encontrar a última peça, um contrato que Victoria havia assinado na semana passada, concedendo-lhe procuração para administrar os bens de James em caso de incapacidade. Ela planejava interná-lo após a agressão, para assumir o controle de tudo. Em vez disso, ela documentou sua motivação para a conspiração. Amanhã, às 20h47, quando ela sussurrar aquelas 4 palavras, Victoria assinará as sentenças de morte de ambos e eu serei a caneta. O salão de baile Harrington havia sido transformado em algo que parecia um salão de coroação. Com $500.000, foram alugados lustres de cristal do Met, orquídeas trazidas da Tailândia e champanhe suficiente para afogar a consciência coletiva de Boston. 127 convidados chegaram em ondas de vestidos de estilistas renomados e relógios suíços. O senador Morrison, que acabará de bloquear um projeto de lei sobre saúde, beijou a bochecha de Victoria. O juiz Harper, que já havia decidido a favor da Harrington Industries 6 vezes, admirou as esculturas de gelo. CEO após CEO, todos ligados aos arringos por dívidas, favores ou chantagem, encheram a sala com risos nervosos. Eu estava de pé, vestindo meu vestido azul de 5 anos atrás, aquele que usei na minha formatura em Direito em Harvard, antes mesmo de saber o que minha família realmente era. Victoria escolheu aquilo deliberadamente, uma lembrança de quando eu era obediente, grato e controlável. Elise. A voz de Victoria cortou o som da multidão.
Ela usava um vestido Dior de $50.000 que exalava poder. Venha cumprimentar os Blackwoods. Eles estão loucos para saber sobre o seu pequeno trabalho. A senhora Blackwood, cujo marido dirigia a maior empresa de desenvolvimento imobiliário do estado, olhou para mim com o tipo de pena reservada para cães de 3 patas. Você ainda está naquela pequena empresa, querida? Vitória comentou que você tem tido dificuldades. Algumas transições, respondi com cautela, sentindo o peso do dispositivo de gravação. Bem, disse o Sr. Blackwood, dando uma risadinha, nem todo mundo consegue lidar com pressão de verdade. Ainda bem que você tem família para te apoiar. A ironia era tão palpável que eu podia senti-la no paladar. Essas pessoas, que construíram impérios com base na corrupção e no meu dinheiro roubado, discutindo pressão enquanto bebiam champanhe comprado com sangue. O Dr. Thompson chegou às 7h30, sem fazer qualquer esforço para esconder suas intenções. Ele se apresentou aos convidados como um amigo da família especializado em casos difíceis. Os documentos do compromisso provavelmente estavam em sua pasta, aguardando o sinal de vitória. Elise parece cansada, disse-lhe em voz alta para a juíza Harper. O estresse de manter narrativas falsas pode ser exaustivo. De fato, respondeu o juiz, evitando o meu olhar. Os jovens de hoje enfrentam desafios únicos. Eles estavam preparando o terreno, criando testemunhas da minha suposta instabilidade. Cada conversa parecia uma preparação para um depoimento. Às 8h15, Vitória brindou com sua taça. O silêncio tomou conta da sala. Antes de brindarmos ao aniversário de Elise, começou ela, com a voz impecável, quero compartilhar algo sobre família, sobre caridade, sobre os fardos que escolhemos carregar. James ficou ao lado dela, com o maxilar tenso e as mãos cerradas. Ele estava bebendo desde as 7 da manhã, algo incomum para ele. Vitória estava servindo as bebidas para ele pessoalmente, cada uma mais forte que a anterior. As câmeras estavam gravando. Os telefones estavam gravando. O cenário estava montado. Há 25 anos, continuou Vitória, com a voz carregada de falsa ternura, James e eu tomamos uma decisão que mudou nossas vidas. Acolhemos uma criança fragilizada e traumatizada que não tinha nada. A multidão murmurou em sinal de aprovação. Vi celulares sendo erguidos, gravando o que eles pensavam que seria um discurso emocionante. Elise chegou até nós traumatizada, Vitória enfatizou a palavra como quem prega um prego. Com 4 anos de idade, coberta de sangue dos pais, incapaz de falar por meses. Os médicos disseram que ela talvez nunca se recuperasse. Isso era novidade. Ela nunca havia mencionado sangue antes, nunca afirmou que eu era incapaz de falar. Ela estava reescrevendo a história para seu público, me retratando como mais destruído do que eu jamais fora. Gastamos milhões em terapia, educação, oportunidades, disse ela, olhando para mim do outro lado da sala. Harvard não foi barato. Nem os erros cometidos ao longo do caminho. Erros? Perguntou o senador Morrison, entrando no jogo. Ah, os objetos quebrados, as birras, os incidentes, suspirou Vitória dramaticamente. Criar o filho de outra pessoa é a maior caridade, mas exige paciência infinita. James se moveu para o lado dela, o rosto corado pelo álcool e pela raiva crescente. Seus olhos ficavam se voltando para mim e para longe, como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. Algumas pessoas, continuou Vitória, não importa o quanto você lhes dê, permanecem fundamentalmente ingratas. Elas mordem a mão que as alimenta. Espalham mentiras sobre aqueles que as salvaram. A atmosfera do ambiente mudou. Isso não foi um brinde. Foi uma execução pública. Descobrimos recentemente que Elise tem feito acusações perturbadoras sobre nossa família, anunciou Vitória. Fantasias paranoicas sobre dinheiro roubado, conspirações, abusos que nunca aconteceram. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. O Dr. Thompson deu um pequeno passo à frente, pronto para desempenhar seu papel como psiquiatra preocupado. Isso nos parte o coração, disse James, arrastando as palavras, com a voz carregada de álcool. Depois de tudo que fizemos, e é por isso que, a voz de Vitória endureceu, tomamos a difícil decisão de que Elise precisa de ajuda profissional. Ajuda de verdade. Do tipo que exige comprometimento. A palavra ficou pairando no ar. Todos entenderam o que ela quis dizer.
Mas primeiro, ela ergueu o copo. Vamos fazer um brinde à aniversariante. Elise, venha cá. Não foi um pedido. 127 pares de olhos se voltaram para mim, esperando para ver se eu obedeceria. As câmeras continuaram gravando. As gravações continuaram. Caminhei para frente, cada passo calculado, o celular pesado no bolso, o acelerômetro ativado e pronto para uso. Essa é uma boa menina, Vitória ronronou quando me aproximei. É sempre melhor saber o seu lugar. A respiração de James agora era audível, áspera e rápida, suas mãos tremiam. Vitória inclinou-se para perto dele, seus lábios mal se movendo. Eu vi a boca dela formar as palavras. É agora o momento em que tudo muda. O que você acha que acontece quando o plano perfeito de um narcisista dá errado diante de todos que ele está tentando impressionar? Deixe seu palpite nos comentários abaixo. Se você está aprendendo a respiração agora, imagine como eu me senti ali parado. Se você está pronto para ver a justiça ser feita, dê um like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber que a verdade sempre encontra um caminho. Lembre-se do seu dever, James. As palavras eram quase um sussurro, mas os microfones que eu havia instalado as captaram perfeitamente. Os lábios de Vitória roçaram sua orelha, suas mãos apertando seu braço exatamente no ponto de pressão ao qual ela o havia treinado para responder. A mudança em James foi instantânea, suas pupilas dilataram, sua respiração parou por um segundo e depois recomeçou em rajadas curtas e intensas. 20 anos de condicionamento tomaram conta, ignorando o pensamento consciente. Sua mão subiu rapidamente, atingindo-me no peito com força suficiente para me jogar para trás. Meu calcanhar prendeu na borda do piso de mármore. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu caía, as luzes do lustre girando acima da minha cabeça como estrelas moribundas. Bati com força no mármore frio. Uma dor aguda percorreu meu ombro, meu quadril e minha cabeça. Sangue encheu minha boca onde eu havia mordido o lábio. Meu vestido rasgou na costura, o som foi agudo como vidro quebrando. A sala explodiu em suspiros, gritos e no estrondo de taças de champanhe caindo. 127 das pessoas mais poderosas de Boston acabavam de presenciar uma agressão. Mas eu não me levantei. Fiquei ali deitada por 5 longos segundos, sentindo meu celular vibrar contra minhas costelas. O acelerômetro foi acionado. 1847 páginas de provas estavam sendo carregadas. 234 arquivos de áudio estavam sendo distribuídos. 89 testemunhas estavam sendo notificadas. Então, deitada naquele chão frio com sangue nos lábios e meus pais adotivos de pé sobre mim como heróis conquistadores, fiz algo que eles jamais esperariam. Eu ri. Começou baixinho, uma risadinha que parecia vir de algum lugar mais profundo do que meu peito. Então cresceu, tornou-se algo rico, sombrio e absolutamente certo. Ha 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 ha. Cada som deliberado, medido. Finalmente, eu disse. Você finalmente conseguiu. O rosto de Vitória empalideceu. James cambaleou para trás, a névoa do condicionamento se dissipando ao perceber o que tinha feito. O quê? Começou Vitória. Verifiquem seus celulares, eu disse, ainda deitada ali, com sangue pingando no mármore branco. Todos vocês, verifiquem agora. As notificações já estavam começando. Sons e vibrações enchiam a sala enquanto cada convidado recebia algo, um alerta de notícias, uma marcação em redes sociais, um e-mail marcado como urgente. O que você fez? Perguntou Vitória com a voz embargada. Sorri para ela, essa mulher que havia roubado minha infância, meu dinheiro, minha identidade. Essa mulher treinou o marido como um cão de ataque e o soltou em uma sala cheia de testemunhas. Eu não fiz nada, eu disse, finalmente me sentando, com meu celular ainda gravando tudo. Você fez sim. E todo mundo só ficou olhando. O primeiro grito veio da esposa do senador Morrison, que olhava horrorizada para o celular. O efeito dominó começou. Levantei-me devagar, deliberadamente, sacudindo o pó de mármore do meu vestido rasgado. O sangue ainda escorria do meu lábio, e eu deixei. Todas as câmeras da sala estavam apontadas para mim agora, celulares, câmeras de segurança e a equipe de reportagem que Rebecca Martinez havia infiltrado como fotógrafos do evento. Obrigada, James, eu disse, com a minha voz ecoando pelo salão de baile silencioso. Você me deu exatamente o que eu precisava.
Meu telefone vibrou novamente. Eu puxei para fora, mostrando a tela para todos na sala. Protocolos de emergência ativados. Arquivos transmitidos para 47 destinatários. Você está louca? Sibilou Vitória. A doutora Thompson está tendo uma crise. Não, interrompi. Mas talvez o senhor queira verificar seu e-mail, doutor. O Conselho Médico de Massachusetts acaba de receber um pacote interessante sobre documentos de internação pré-assinados para um paciente que o senhor nunca examinou. O telefone de Thompson tocou. Seu rosto empalideceu enquanto lia. 15 veículos de comunicação acabaram de receber 1.847 páginas de documentos, anunciei, caminhando em direção à tela de projeção que Vitória havia usado para seu discurso. Registros financeiros, assinaturas falsificadas, empresas de fachada, lavagem de dinheiro por meio de doações de campanha. Conectei meu celular à tela. O primeiro documento que apareceu foi uma autorização de transferência bancária com minha assinatura falsificada, datada de quando eu tinha 12 anos. Isso é inventado, gaguejou James. É mesmo? Deslizei para a próxima imagem. Isso é da auditoria interna da Harrington Industries. Seu próprio diretor financeiro documentou isso antes de você demiti-lo. Robert, gostaria de comentar? Robert Fitzgerald saiu de trás de um pilar onde estava esperando. Cada palavra que ela está dizendo é verdade. Tenho 10 anos de registros que comprovam roubo sistemático. A sala explodiu em alvoroço. O senador Morrison já se dirigia para a porta, mas encontrou agentes do FBI bloqueando seu caminho. Ah, eu mencionei, continuei, com a voz firme apesar da dor. O FBI está observando esta festa. Agente Walsh, acredito que você tenha algo a dizer. Diana Walsh entrou acompanhada de outros 6 agentes, com seu distintivo brilhando. James Harrington, você está preso por agressão. Victoria Harrington, você está presa por conspiração para cometer agressão, fraude eletrônica e violações da Lei Rico. Isso é ridículo, gritou Victoria. Nós somos os pais dela. Nós a salvamos. Não, eu disse, passando para o próximo documento. O verdadeiro boletim de ocorrência do acidente dos meus pais. Você os matou. Este é o laudo toxicológico que comprova que meu pai foi drogado antes do acidente, os mesmos sedativos que você me dá há 20 anos. A receita está em seu nome, Vitória. O silêncio era absoluto. Cada transação, cada documento falsificado, cada crime, tudo está sendo divulgado neste exato momento, disse eu, olhando para a multidão de elite cúmplice. Incluindo os nomes de todos os que se beneficiaram. Os telefones começaram a tocar freneticamente, advogados sendo contatados, equipes de relações públicas sendo despertadas. O império estava ruindo, e todos podiam ouvir sua queda. A tela de projeção iluminou-se com uma teia de transações financeiras que parecia uma teia de aranha feita de números. Cada fio condutor levava de volta ao meu fundo fiduciário, e cada conexão tinha um nome associado. 47 milhões de dólares, anunciei, dando um zoom no total. Roubados ao longo de 4 anos por meio de 163 transações separadas. Mas essa não é a parte interessante. Cliquei para passar para o próximo slide. BA com Rhodes LLC, estamos falando de você, senador Morrison. 2,3 milhões de dólares por serviços de consultoria que nunca existiram. A esposa de Morrison puxava seu braço, tentando sair, mas os agentes do FBI não se mexiam. Heritage Investment Partners, Juiz Harper, essa é a sua casa de férias em Martha's Vineyard. Comprada com a minha herança. O mesmo dinheiro que o senhor usou para decidir a favor da Harrington Industries 6 vezes. Harper deixou cair sua taça de champanhe. Estilhaçou-se no mármore, o som como um tiro no silêncio. Devo continuar? Perguntei, folheando mais documentos. São 12 empresas de fachada, 3 senadores, 2 juízes federais, um chefe de gabinete de um governador, todos financiados pela filha órfã de um casal assassinado. Vitória avançou para cima de mim, mas o agente Walsh segurou seu braço. Eu não faria isso, senhora Harrington. São mentiras, gritou Vitória. Fotos manipuladas, fabricadas. Na verdade, Rebecca Martinez deu um passo à frente, com seu crachá de imprensa agora visível.
O Wall Street Journal vem verificando esses documentos de forma independente há 6 meses. Nossos peritos contábeis confirmaram cada transação. A matéria será publicada em Ela Checou o Celular 3 minutos. Passei para o próximo slide, capturas de tela dos e-mails de Vitória. Vamos falar sobre os assassinatos, Vitória. Estes são seus e-mails para o Dr. Marco Seinfeld discutindo o problema da apólice de seguro de vida dos meus pais, aquela que nomeava a filha deles como única beneficiária. A apólice que você não podia tocar a menos que eles morressem e você se tornasse minha tutora. O quarto estava um caos agora. Alguns convidados estavam chorando. Outros estavam ao telefone com advogados. A esposa do senador Blackwood havia desmaiado. Mas aqui está o meu favorito, eu disse, abrindo o último documento. Isto é de ontem, os arquivos da advogada de divórcio da Vitória. Ela está planejando incriminar o James por tudo, assumir o controle da Harrington Industries e interná-lo. James se virou para a Vitória, com o rosto estampado como uma máscara de traição. Você ia. Ela vem documentando seus episódios violentos há 2 anos, James. Treinando você como um cachorro, para depois planejar sacrificá-lo quando você não fosse mais útil. A fachada cuidadosamente construída de Vitória finalmente se desfez. Seu pequeno ingrato. Não, interrompi-a, estou grata. Grata por você finalmente ter mostrado a todos quem você realmente é, grata por você ter me dado as provas de que eu precisava. Grata por a justiça existir, mesmo que leve 25 anos para chegar. A tela de projeção foi trocada pela última vez. Últimas notícias: o Império Harrington entra em colapso em meio a uma investigação federal. O reino havia caído. Você acha que está sozinha nisso? Perguntei a Vitória enquanto os agentes do FBI se aproximavam. Você acha que é a única que mantém registros? 5 ex-funcionários da Harrington Industries se apresentaram em diferentes pontos do salão de baile. Eles estiveram lá o tempo todo, convidados como acompanhantes por hóspedes solidários. Maria Santos falou primeiro, com a voz firme após anos de silêncio forçado. Tenho fotografias de cada ferimento, cada porta trancada, cada refeição que me foi negada como castigo. 20 anos de abuso infantil, documentados e autenticados em cartório. Eu tenho os documentos originais do fideicomisso, anunciou Thomas Harrington, o irmão de James surgindo por trás de um grupo de convidados atonitos, antes que você os alterasse. Antes que você roubasse de uma órfã de 4 anos. Esperei 30 anos para mostrá-los aos promotores federais. O Dr. Alan Morrison, meu pediatra na infância, ergueu uma pasta médica volumosa. Cada lesão suspeita, cada pedido de medicação inadequada, cada vez que você exigiu que eu sedasse uma criança saudável, o conselho médico terá muito interesse. Mentiras, gritou Vitória, mas sua voz estava perdendo a força. Conspiração, disse Marcus Sullivan, entrando com uma equipe de associados. A única conspiração é aquela que você vem conduzindo há 25 anos. Estou representando a Sra. Harrington tanto em processos criminais quanto cíveis. Buscamos restituição integral, além de indenização por danos. Mais 2 figuras entraram no salão de baile, juízes federais que não estavam na folha de pagamento de Harrington. Juíza Catherine Chen e juiz Michael Williams. O agente Walsh anunciou, eles estão supervisionando a investigação sigilosa há 18 meses. Cada palavra dita esta noite está sendo gravada como prova. Além disso, acrescentou Rebecca Martinez, com os dedos deslizando rapidamente pelo celular, a matéria já está no ar. Primeira página do jornal, repercutida pela AP, Reuters e BBC. O nome Harrington está entre os assuntos mais comentados no mundo todo. Observei o rosto de Vitória passar por uma série de emoções, raiva, medo, descrença e, finalmente, um cálculo frio enquanto ela procurava uma rota de fuga que não existia. Você não pode provar, ela começou. Na verdade, interrompeu o juiz Chen, as provas apresentadas pela Sra. Harrington constituem a documentação mais completa sobre fraude financeira que já vi em 30 anos de magistratura. Cada transação foi rastreada, cada documento autenticado, cada testemunha é credível. Os documentos de internação que o Dr. Thompson preparou, na verdade, ajudam nosso caso, acrescentou Marcos. Eles demonstram premeditação, conspiração para privar a senhorita Harrington de seus direitos legais e tentativa de prisão involuntária. James desabou numa cadeira, com a cabeça entre as mãos. Vitória, como você pôde? Cala a boca,
ela gritou para ele, a máscara agora completamente removida. Seu fraco, patético. Por favor, continue, disse o agente Walsh, gravando tudo. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você. Os caçadores se tornaram as caças, e não havia mais para onde fugir. A agente Walsh deu um passo à frente, sua voz cortando o caos. James Harrington, você está preso por agressão, conspiração para cometer fraude eletrônica e violações da lei Rico. 2 agentes entraram, com algemas brilhando sob os lustres. James não resistiu. Ele pareceu quase aliviado quando o metal estalou em seus pulsos. Victoria Harrington, continuou Walsh. Você está presa por conspiração, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e homicídio em primeiro grau de Catherine e William Brennan. Assassinato. A notícia se espalhou pela multidão. Os laudos toxicológicos fornecidos pela Sra. Harrington, juntamente com a sua comprovação de compra dos mesmos sedativos, constituem justa causa. Você ficará detido sem direito à fiança até o julgamento. Assim que as algemas tocaram os pulsos de Victoria, seu telefone tocou. Ela não pôde atender, mas reconheci o toque, era a linha de emergência do Conselho Administrativo. Marcos atendeu o próprio telefone, ouviu atentamente e anunciou: o Conselho da Harrington Industries convocou uma sessão de emergência. Com efeito imediato, James Harrington está demitido por justa causa, nos termos da seção 14.3 do Estatuto Social, violência em um evento da empresa. Todas as ações com direito a voto serão transferidas para o fundo de emergência. Não, gritou James. Esta é a minha empresa. A empresa do meu pai? Foi, corrigiu Marcos. O Conselho também votou pelo congelamento de todas as contas corporativas enquanto aguarda a investigação federal. A autorização de assinatura de Victoria está revogada. Outro telefone tocou, o do senador Morrison. Seu ajudante respondeu, empalideceu e sussurrou algo urgente em seu ouvido. Como assim o Times tem tudo? Sibilou Morrison. Mais telefones, mais pânico. Os dominós não estavam apenas caindo, estavam criando uma avalanche. Rebecca Martinez ergueu o celular, mostrando um número que subia rapidamente. O vídeo de James empurrando Elise foi visto 2,3 milhões de vezes nos últimos 10 minutos. #Harrington Assalto está entre os assuntos mais comentados no mundo todo. A Bolsa de Valores abre na Ásia em 2 horas, sussurrou alguém. A Harrington Industries não valerá nada amanhã de manhã. 3 juízes federais presentes já haviam se declarado impedidos de participar de quaisquer procedimentos futuros. 12 membros do Conselho Administrativo de diversas empresas estavam renunciando por e-mail. O Procurador-Geral de Massachusetts anunciou uma investigação de corrupção de grande escala. O patrimônio de seus pais será totalmente restituído, disse-me o juiz Shen. Com juros e multas, estamos falando de aproximadamente 127 milhões de dólares. Mas eu não estava olhando para o dinheiro. Eu observava o rosto de Victoria enquanto ela percebia que todo o seu mundo, construído sobre os corpos dos meus pais e minha infância roubada, estava desmoronando em tempo real. Isto não acabou, ela sussurrou para mim enquanto os agentes a conduziam para longe. Você tem razão, respondi. Isto é apenas o começo. O julgamento será espetacular. As portas do salão de baile se fecharam atrás deles com um som semelhante ao de um túmulo sendo selado. Em menos de 1 hora, o Império Harrington desmoronou como um castelo de cartas em meio a um furacão. A Bloomberg divulgou a notícia às 21h43, os futuros das ações da Harrington Industries despencam 40% devido a alegações de fraude. Às 10h15, a queda havia sido de 60%. As negociações foram interrompidas, mas todos sabiam que era tarde demais. 8 grandes parceiros cancelaram contratos por meio de teleconferências de emergência. A Westfield Development desistiu do seu projeto de 200 milhões de dólares. O Boston General Hospital encerrou sua parceria farmacêutica. Até mesmo o clube de campo, fundado pelo avô de James, revogou a filiação da família. O celular de Victoria, agora sob custódia do FBI, recebeu 47 e-mails em 30 minutos. Cada uma representava mais uma demissão, mais um laço rompido, mais um aliado abandonando o barco. Os assuntos dos e-mails já diziam tudo, com efeito imediato. Terminação do relacionamento. Cessar todo contato. Por favor.
Vitória tentou uma última manobra de manipulação enquanto os agentes a conduziam para além de mim. Podemos chegar a um acordo. Tenho informações sobre os outros, Morrison, Harper, todos eles. Vou testemunhar. O FBI já tem tudo o que precisa, informou o agente Walsh. As provas apresentadas pela Sra. Harrington são completas. James olhou para mim com algo parecido com clareza, algo que não acontecia há anos. O condicionamento, disse-lhe em voz baixa. Você sabia sobre o condicionamento. Documentei tudo, James. Cada gatilho, cada reação. Seus registros de terapia ajudarão em sua defesa. A manipulação de Vitória pode resultar em uma redução das acusações. Sinto muito, disse ele, e por um instante viu o homem que ele poderia ter sido sem o veneno de Vitória. Sinto muito mesmo. Mas um pedido de desculpas não poderia desfazer 25 anos. Eles não puderam trazer meus pais de volta nem me devolver a infância que me foi roubada. Os convidados estavam fugindo, desesperados para se distanciarem do escândalo. O senador Morrison estava ao telefone com seu advogado, enquanto sua esposa chorava ao seu lado. O juiz Harper já havia saído, mas os repórteres estavam esperando do lado de fora. Os Blackwoods tentavam sair pela entrada de serviço, mas encontraram mais fotógrafos. Sra. Harrington, disse o agente Walsh, aproximando-se de mim. Precisaremos que a senhora compareça ao prédio federal amanhã para um depoimento completo. Estarei lá às 8 horas da manhã, confirmei. O salão de baile, que havia sido tão perfeitamente preparado para minha humilhação, era agora uma cena de crime. Estavam colocando fita amarela no local. Marcadores de evidência foram colocados. As esculturas de gelo estavam derretendo. O champanhe está perdendo o gás. A cuidadosa direção de palco de Vitória destruída. O reino não havia simplesmente caído. Tinha sido obliterado. À meia-noite, o tribunal emitiu ordens de emergência. Eu estava no mesmo salão de baile, agora vazio, exceto pelos agentes do FBI e minha equipe jurídica, quando o juiz Chen oficializou a decisão. Considerando as evidências de roubo e fraude sistemáticos, este tribunal nomeia Lizzie Harrington como administradora temporária de todos os bens em disputa, com efeito imediato. Marcos me entregou uma pasta. As contas da família estão congeladas, exceto para você as casas, os carros, os investimentos. Você controla tudo enquanto os processos criminais estiverem em andamento. O conselho quer se reunir com você na segunda-feira, acrescentou outro advogado. Eles esperam que você considere assumir o cargo de James, pelo menos temporariamente. Quase ri. O mesmo conselho que ignorou minha existência por 25 anos agora queria que eu salvasse a empresa. Vou me encontrar com eles, eu disse, mas nos meus termos. Meu telefone tocou, um número que eu não reconheci. Senhorita Harrington, aqui é Amanda Foster, da Cromwell & Associates. Gostaríamos de lhe oferecer uma sociedade sênior. Qual é a sua pretensão salarial? Recusei. Nos 10 minutos seguintes, mais 4 empresas ligaram, cada uma com uma oferta mais desesperada que a anterior. O que você vai fazer? Perguntou Marcos. Vou abrir meu próprio escritório, decidi. Especializado em casos de fraude financeira e violência doméstica. Atendimento gratuito para quem não tem condições de pagar. Rebeca Martinez digitava furiosamente. Posso citá-lo? Digamos o seguinte, o nome Harrington está prestes a significar algo diferente, algo melhor. Atravessei o salão de baile em ruínas, meus saltos clicando no mármore agora marcado com etiquetas de evidência. O retrato do avô de James observava da parede, outro tirano que construiu sua riqueza com a miséria alheia. Abaixem tudo, eu disse aos agentes federais. Abaixem tudo mesmo. Meu celular mostrava 200 mensagens, pedidos de entrevistas, propostas de livros, ofertas de documentários, mas também algo mais. Mensagens de outras vítimas, outros adotados, outros sobreviventes, outras pessoas que foram esmagadas por famílias poderosas. Vocês nos deram esperança, dizia uma das mensagens. Vocês nos mostraram que é possível lutar. Isso valia mais do que os 127 milhões de dólares que o tribunal iria restituir. Vale mais do que as empresas que imploram para me contratar. Vale mais do que o império da Rainha Vitória. Eu havia recuperado mais do que dinheiro ou status.
Eu havia retirado a minha versão da história. As próximas 48 horas foram uma verdadeira aula de destruição social. A imagem cuidadosamente construída por Vitória desmoronou em todas as plataformas. Os 12 conselhos de administração de instituições de caridade que ela dominou por décadas realizaram reuniões de emergência. Ela foi retirada de cada um deles em questão de horas. O Boston Society Register, que havia apresentado os arrimbos por 6 gerações, riscou o nome deles dos registros. O Comitê do Met Gala, o Conselho da Orquestra Sinfônica, o Museu de Belas Artes, todas as instituições que haviam cortejado o dinheiro de Harrington agora tratavam o nome como veneno. A Harrington Industries perde 2,1 bilhões de dólares em valor de mercado, noticiou o Financial Times. As ações caíram 78% antes da suspensão das negociações por tempo indeterminado. Os acionistas estavam entrando com ações coletivas. A SEC anunciou uma auditoria de 10 anos, que remonta à época em que o pai de James dirigia a empresa. Mas a verdadeira devastação veio das testemunhas. Todos os 89 se manifestaram publicamente em poucos dias, concedendo entrevistas, compartilhando documentos e publicando evidências nas redes sociais. Maria Santos apareceu no programa 60 Minutes, mostrando fotografias de mim aos 4 anos de idade trancada em um armário por chorar pelos meus pais falecidos. O Dr. Morrison publicou suas anotações médicas no New England Journal of Medicine, dando início a um debate nacional sobre leis de notificação obrigatória. Thomas Harrington, irmão de James, realizou sua própria coletiva de imprensa. Essa família é corrupta há 3 gerações. Meu pai, o pai de James, construiu esse império com base em fraudes. Tenho documentos que remontam à década de 1960. As consequências políticas foram rápidas e brutais. O senador Morrison renunciou ao cargo para se concentrar em sua defesa legal. O senador Blackwood desistiu de sua campanha de reeleição. O senador Rives foi expulso de 3 comissões enquanto aguarda investigação. O juiz Harper aposentou-se precocemente, seu legado foi destruído da noite para o dia. O juiz Seinberger fugiu para sua residência na Suíça, onde não há possibilidade de extradição, abandonando sua aposentadoria federal em vez de enfrentar as acusações. O jornal Boston Globe publicou uma série chamada The Harrington Web, mapeando cada conexão, cada recompensa, cada crime. A reportagem ganharia um prêmio Pulitzer, mas, mais importante ainda, desencadeou investigações sobre outras 15 famílias ricas suspeitas de crimes semelhantes. Isto é maior do que apenas o caso dos Harringtons, anunciou o procurador-geral de Massachusetts. Estamos a analisar um caso de corrupção sistêmica entre a elite de Boston, que se estende por décadas. Meu celular mostrou os números. 234 arquivos de áudio foram reproduzidos 50 milhões de vezes em diversas plataformas. O vídeo de James me empurrando alcançou 100 milhões de visualizações. A hashtag Justice for Elise gerou 2 bilhões de impressões. Mas o número que mais importava era 47, o número de sobreviventes de abuso que entraram em contato dizendo que minha história lhes deu coragem para buscar justiça por conta própria. Você não apenas os destruiu, disse Marcos enquanto assistíamos à cobertura jornalística. Você iniciou uma revolução. Vitória e James seriam julgados em 6 meses. Os procuradores federais pediam 20 anos de prisão para James e prisão perpétua para Vitória, devido às acusações de homicídio. Seus advogados já estavam discutindo acordos de delação premiada, mas o FBI não estava interessado em negociar. O império não havia simplesmente caído. Tinha sido apagado da história, exceto como um conto de advertência. As consequências se espalham muito além de Boston. 3 senadores estaduais de Connecticut, Nova York e Rhode Island anunciaram renúncias repentinas depois que jornalistas os ligaram ao dinheiro de Harrington. Uma investigação federal denominada Operação Confiança Quebrada foi ampliada para incluir 43 políticos em toda a Nova Inglaterra. O FBI criou uma força-tarefa dedicada com 50 agentes trabalhando em tempo integral em casos decorrentes das minhas evidências. Massachusetts aprovou a Lei de Elise em sessão extraordinária, a mais forte proteção para crianças adotadas em todo o país. Exigia verificações trimestrais de bem-estar, auditorias financeiras independentes e a comunicação obrigatória de quaisquer sinais de abuso. Outros 7 estados anunciaram legislação semelhante em uma semana. As propostas para documentários não paravam de chegar, mas foi a ligação da Samantha Reed que me deixou sem palavras.
Ela tinha 17 anos e morava com pais adotivos em Chicago, que estavam dilapidando seu fundo fiduciário. Sua história salvou minha vida, disse ela entre lágrimas. Mostrei seu vídeo para minha professora. Ela chamou a polícia. Eles encontraram tudo, as assinaturas falsificadas, o dinheiro roubado, tudo. Ao final da semana, eu já tinha recebido relatos de 200 casos semelhantes. Marcus me ajudou a criar a Fundação Brennan, nomeada em homenagem aos meus pais biológicos, com um financiamento inicial de $10 milhões provenientes dos ativos recuperados. Ofereceríamos serviços jurídicos gratuitos a adotados e crianças em lares adotivos que enfrentam exploração financeira. Enquanto isso, a Harrington Industries estava sendo desmembrada e vendida em partes. O conselho me implorou para assumir o cargo a fim de salvar o que ainda pudesse ser salvo. Eu concordei com uma reunião. Vocês querem que eu salve uma empresa construída com dinheiro sujo? Perguntei aos 12 membros do conselho que haviam acobertado James por anos. A mesma empresa que financiou os meus abusos. Os funcionários, implorou o CEO interino. 3.000 pessoas que não tiveram nada a ver com isso. Essa era a vantagem que eles pensavam ter. Mas eu já tinha pensado nisso. Vou comprar a empresa, anunciei, por $1. Em troca, garanto a todos os funcionários suas pensões e empregos por 2 anos enquanto fazemos a reestruturação. Mas o nome Harrington morre hoje. A empresa será reconstruída como Brennan Industries, e 50% dos lucros serão destinados às vítimas de abuso financeiro. Eles não tinham escolha. A empresa não valia nada sem a minha intervenção. E eles sabiam disso. A venda foi finalizada em 72 horas. A primeira ação da Brennan Industries foi criar um fundo de indenização às vítimas no valor de $100 milhões. A segunda medida foi demitir todos os executivos que foram cúmplices nos crimes dos Arringons. Das cinzas, escreveu Rebecca Martinez em sua reportagem seguinte, Elise Harrington construiu algo sem precedentes, justiça que traz benefícios. Mas a verdadeira mudança estava nas centenas de mensagens que chegavam diariamente, sobreviventes encontrando coragem, advogados oferecendo ajuda gratuita, jornalistas investigando casos semelhantes. Uma mensagem se destacou vinda de um procurador federal. Vocês nos deram um modelo para derrubar dinastias corruptas em todo o país. O caso Harrington agora é leitura obrigatória em Quântico. A revolução não estava apenas começando. Estava se espalhando como fogo em palha seca. A carta de cessação e desistência foi entregue pessoalmente a Victoria, que estava sob custódia federal, e a James, na unidade de segurança mínima onde aguardava julgamento. Sem contato por 5 anos, instruí Marcus. Depois disso, somente por meio de advogado, nada de cartas, telefonemas ou mensagens por terceiros. Qualquer violação resultará em acusações adicionais. Victoria tentou me escrever da prisão, 7 cartas na primeira semana, oscilando entre ameaças e manipulação. Você vai se arrepender disso. Eu ainda sou sua mãe. Podemos resolver isso. Cada uma foi devolvida sem ser aberta e arquivada como prova de assédio. James enviou apenas uma carta, que meu advogado resumiu para mim, um pedido de desculpas e uma solicitação para que eu testemunhasse contra Victoria em troca do meu perdão. Recusei ambas as opções. Seu pedido de desculpas não significava nada sem consequências, e o perdão não me cabia conceder. Pertencia aos meus pais falecidos. Mas as fronteiras não diziam respeito apenas a eles. Tive que reconstruir toda a minha vida à sombra deles. Mudei-me da mansão em Beacon Hill para uma cobertura de $3,5 milhões no centro da cidade, paga com meu próprio dinheiro, escolhida por suas janelas do chão ao teto que deixavam entrar a luz que a casa dos Harrington sempre bloqueava. A antiga mansão estava sendo transformada em um abrigo para sobreviventes de abuso, cada cômodo escuro se transformava em algo que proporcionava cura. Você poderia ter mantido, disse Marcus durante o planejamento da reforma. Alguns lugares estão tão contaminados que não há mais como salvá-los, respondi. Melhor deixá-los se transformarem em algo completamente diferente. A sede da Fundação Brennan ocupava o último andar do meu novo prédio, paredes de vidro, espaços abertos, nada escondido. Estabelecemos protocolos rigorosos, relatórios de transparência financeira publicados trimestralmente, auditorias independentes e um conselho de administração liderado por sobreviventes. Tudo que os Arringons haviam escondido, nós tornamos visível.
contratei Maria Santos como chefe dos serviços de apoio a sobreviventes da Fundação. Ela sabia melhor do que ninguém o que procurar e quais perguntas fazer. O Dr. Morrison passou a integrar nosso conselho médico consultivo. Thomas Harrington, irmão de James, doou toda a sua herança para a causa. Limites não são muros, eu disse ao Boston Globe em minha primeira grande entrevista. São definições. É quem eu sou. É isso que eu aceito. É isso que eu não aceito. A entrevista viralizou, principalmente uma citação. Durante 25 anos, me disseram que família significa aceitar abusos. Mas família de verdade, escolhida ou biológica, significa respeito. Significa segurança. Significa amor incondicional e sem manipulação. Grupos de apoio começaram a usar minha entrevista como leitura obrigatória. Os terapeutas citavam isso nas sessões. As universidades incluíram a disciplina em seus currículos de serviço social. Mas a fronteira mais importante era interna. Todas as manhãs eu me olhava no espelho e me lembrava. Você não é o que eles fizeram com você. Você é o que escolheu se tornar, apesar deles. Os arringos tentaram me reduzir a nada. Em vez disso, eu me tornei tudo o que eles temiam, independente, poderosa e absolutamente fora de seu controle. Um ano depois, eu estava nos escritórios da Brennan Legal. Meu escritório gerou uma receita de 10 milhões de dólares, aceitando 60% dos casos pro bono. Ajudamos 47 famílias a recuperar bens roubados, retiramos 23 crianças de situações de abuso e colocamos 12 agressores atrás das grades. O jornal The Times quer saber se você comentará os veredictos, informou-me minha assistente. Vitória foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato dos meus pais, além de 45 anos por crimes financeiros. Ela envelheceu 10 anos em um ano, sua fachada de estilista desmoronando em algo vazio e amargo. James foi condenado a 12 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 7 anos. O júri aceitou que a manipulação psicológica de Vitória era um fator atenuante, embora não uma desculpa. Sem comentários, decidi. Os veredictos falam por si mesmos. Meu livro, Blood Money, um relato de sobrevivência, passou 30 semanas na lista dos mais vendidos. Cada centavo do adiantamento de 5 milhões de dólares foi destinado à fundação. O documentário ganhou 3 Emmys. A série de podcasts teve 50 milhões de downloads. Mas nada disso tinha mais a ver comigo. Era sobre o movimento que tínhamos iniciado. Você tem uma visita, acrescentou minha assistente. Ela disse que é de Seattle. A mulher tinha 35 anos, estava vestida de forma profissional, mas com um olhar cansado. Reconheci outro sobrevivente. Meus pais adotivos administram uma empresa de tecnologia, ela começou. Eles vêm roubando minhas patentes, alegando que meu trabalho é deles. Eu tenho provas, mas ninguém acredita em mim porque eles são muito respeitados. Acreditamos em você, eu disse simplesmente. Vamos analisar as suas provas. 3 horas depois, tínhamos um caso. Outro império cairia. Outro sobrevivente reivindicaria sua história. Naquela noite, caminhei pelo Boston Common, o mesmo parque onde Vitória costumava me exibir como se eu fosse um poodle premiado. Os pais brincavam com seus filhos, famílias de verdade construídas sobre o amor, não sobre a pressão. Uma adolescente me reconheceu, sussurrou algo para a mãe e depois se aproximou nervosamente. Senhorita Harrington quer dizer, Senhorita Brennan, eu também sou adotada, e meus pais são incríveis. Mas eu queria agradecer. Você tornou tudo mais seguro para todos nós. Essa foi a verdadeira vitória. Não se trata do dinheiro recuperado ou dos criminosos presos, mas sim da mudança sistêmica. As agências de adoção implementaram novas medidas de segurança. Os tribunais haviam estabelecido protocolos de supervisão. As leis foram reescritas. Naquela noite, enquanto eu estava na minha cobertura, olhando para as luzes da cidade, pensei nos meus pais biológicos, Catherine e William Brennan, que morreram quando eu tinha 4 anos, mas que, de alguma forma, me deixaram tudo o que eu precisava. Não apenas dinheiro, mas provas do seu amor. Prova de que eu era desejada, escolhida, amada. Os arringos tentaram apagá-las para me fazer esquecer que um dia fui amada de verdade. Eles falharam.
Às vezes, é preciso cair até o chão para perceber que você sempre esteve destinado a voar. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente lhe pertence. Às vezes, é preciso rir na cara do mal para lembrar que você é bom. Minha história termina aqui, mas a sua pode estar apenas começando. Se você estiver preso em uma situação tóxica, lembre-se, evidências são poder, limites são um direito seu e a verdade sempre encontra um caminho. Inscreva-se para ouvir mais histórias de sobrevivência e triunfo. Comente o Força se você se identificou com essa história e compartilhe com alguém que precisa saber que não está sozinho. Obrigado por testemunhar em minha jornada. Agora vai escrever a sua.